Quando tudo parece perdido, Deus nos lembra que Ele é o nosso Redentor e Ele restaura o que foi quebrado nas nossas vidas e Ele também nos coloca novamente numa posição de segurança e numa posição de vivermos o propósito que Ele tem para nós. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos conduza. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesse momento. Nós pedimos, ó Deus, a Sua bênção e a Sua direção sobre tudo que vamos compartilhar, ó Pai, da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo me conduza nesse tempo e traga a revelação, Pai. O nome desse tema dessa semana da Paraxá é Vairá, eu me revelei, e que o Senhor venha se revelar a nós, ó Deus, de uma forma mais profunda nessa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Hoje eu estou aqui em Santa Maria, um tempo precioso de gravação, de podcast, de vídeos aqui com o Maurílio Barbosa e também um tempo de comunhão com o meu pastor, apóstolo Enéas. E aproveitando aqui, ó, o Maurílio deixou aqui para o podcast de ontem, e olha aí, ó, meus livros, Você Líder, Ativando Seu Potencial, está disponível aqui no link da bio do Instagram. Liderança Apostólica, o Líder Coach Cristão, esse livro aqui, é 6 cursos em um livro só. Princípios para o Líder Cristão, né, e os manuais da igreja, né? Manual do Supervisor de Célula, Manual do Líder de Célula, Manual do Consolidador, Manual do Discípulo, muito conteúdo já. Especialmente vou compartilhar com quem tiver inscrito lá no Lugar de Vida Academy, então vai para lá. A meditação de hoje está em Ezequiel, capítulo 28. Assim diz o soberano, o Senhor. Olha, Deus está sempre nos lembrando do primeiro princípio bíblico. O princípio da soberania de Deus. O princípio que diz que Deus é o soberano criador do universo. Então, o primeiro princípio é o princípio da soberania de Deus. O fato dele ser o soberano significa que ele é o criador e que, no fim das contas, ele tem o controle das nossas vidas, de que tudo que nós temos e somos e seremos e tudo pertence a ele, vem dele, é para ele. Como diz aquela música, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que também não é só uma música, é um versículo, né? Ele é a glória, né? Quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Deus está falando que vai reunir Israel das nações em que foi espalhado. Houve alguns momentos da história em que Israel foi espalhado pelas nações. Primeiro foi quando o Império Assírio invadiu a parte do Reino do Norte em Israel e espalhou as 10 tribos. Até hoje, a maioria delas não se sabe onde elas estão. Até hoje, as pessoas que são descendentes de Israel e que são de uma dessas 10 tribos não sabem de que tribo são. Por exemplo, os samaritanos. Na época houve toda uma briga entre Esdras e os samaritanos, dizendo que eles não tinham como provar que eles eram judeus. Hoje já se sabe, por estudos genéticos, que os samaritanos sim eram do povo de Deus. Então eles tinham descendência, mas eles estavam misturados com outros povos na sua genética. Hoje já se encontrou na África um povo chamado os filhos de Manassés, algumas centenas de pessoas, que foi descoberto que são descendentes da tribo de Manassés. Então há alguns grupos que estão sendo localizados aqui e ali e descoberto de que tribo são. Mas os descendentes de Judá, de Benjamim, sabem de que tribo são. Os descendentes de Levitas, grande parte sabe de que tribo são, mas eles foram espalhados pelas nações, naquela época pelos assírios. Depois veio o Império Babilônico, que levou eles para a Babilônia, apareceu um joinha aí, né? Veio o Império Babilônico que levou eles para a Babilônia e eles ficaram lá no exílio por 70 anos. Muitos voltaram, mas muitos não voltaram, ficaram esparramados por lá. E depois de Jesus, 70 depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. E aí, novamente, os judeus se espalharam pelo mundo, chamado os judeus da diáspora, que se esparramaram pelo mundo, que foram expulsos. Nessa diáspora, nessa espalhamar pelo mundo, Deus deu uma promessa.
Deus disse, eu vou reunir. E aqui ele fala, quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então Deus promete que vai reuni-los novamente. Amém? Bom dia para quem foi chegando, bom dia, dá um oi aí, vê se está tudo certo, áudio, vídeo, como é que tá, tudo certinho? Então Deus foi espalhando eles pelas nações, foi fazendo com que eles fossem esparramados pelas nações, a ponto de surgir a ideia de que o plano de Deus para Israel estava encerrado e que a igreja então passou a ser, isso é uma teologia errada, né? Que vem permeando a igreja, herdamos isso dos séculos antigos, de que a igreja substitui Israel no plano de Deus. Acabamos aprendendo isso e crendo nisso, né? Onde tiver uma promessa na Bíblia para Israel é para nós, porque Deus substituiu Israel com a igreja no plano de Deus. Isso não é verdade. Bom dia, Ana. Bom dia, tudo bem? Isso não é verdade. Deus não substituiu Israel no plano de Deus. O plano continua. Mas como Israel havia sido destruída, não havia mais a nação de Israel, não havia mais o templo, a cidade de Jerusalém não estava mais na mão dos judeus. Isso foi entendido pela igreja como, bom, agora acabou Israel, o plano de Deus passa a ser com a igreja. Porém, não, a Bíblia ela é muito mais literal do que aquilo que nós lemos ela. Quando Deus está falando, quando eu os reunir dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações, está falando justamente isso, que Deus vai reunir Israel das nações, ou Deus iria reunir Israel das nações nas quais o espalhou e os tornaria e santificaria o seu nome no meio deles para que as nações vissem. Era isso mesmo, é o que está escrito mesmo que Deus está dizendo que iria fazer. Não é algo, isso aqui é metafórico, não, é literal, é isso que Deus está falando. A Bíblia é bem mais literal do que muitas vezes nós lemos ela. E passaram-se muitos séculos, 2000 anos, quase 2000 anos, e em 1947, reunião da ONU, há uma discussão sobre a restauração ou não da nação de Israel, porque Hitler estava perseguindo os judeus, né, matando os judeus e toda aquela situação. E aí, quando Israel estava naquela situação terrível, houve uma discussão, vamos fazer um Estado, uma nação para eles e tal, e discute daqui, discute dali. Né? Acho que é o Barão de Rothschild, não sei como é que fala, o Rothschild já havia comprado Tel Aviv e boa parte da Galileia para levar judeus para lá. E aí que surgem ideias, muitas, né? Alguns queriam que Israel fosse na África. Há relatos de que até mesmo Getúlio Vargas tinha oferecido essa região aqui próxima aqui de Santa Maria, Itaara, essa região aqui próxima de onde eu estou, para que Israel fosse aqui, para que fosse aqui um espaço reservado aos judeus. E discussão, mas eles dizendo não há Israel sem a sua terra, e eles finalmente decidem a chamada solução de 2 estados, que seria 2 estados lá naquela região, dividindo Jerusalém ao meio lá, que ficaria o Estado de Israel e o Estado palestino, que não existiu até hoje, né? A nação árabe eles acabaram não declarando a sua independência e começando uma guerra contra Israel, mas Israel aceitou o acordo e fundou o seu Estado, declarou sua independência, e aí começam a voltar de todas as nações, os judeus para Israel estão voltando até os dias de hoje. Cumprindo essa promessa, assim diz o Senhor o soberano, quando eu reunir Israel dentre as nações as quais foi espalhado. Então olha só como é que funciona uma promessa de Deus. Deus não se esquece das promessas que ele declarou para você. Deus não se esquece do que ele prometeu para você. Talvez você ache assim, Deus prometeu e não cumpriu. Eu tenho uma promessa de Deus, mas já faz tantos anos, eu acho que não vai se cumprir, não é para mim.
Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Deus é fiel e Deus faz coisas extraordinárias através da sua palavra. Ele fala e ele cumpre, ele realiza. E ele vai realizar na sua vida todas as promessas que ele fez a você. Ele não vai se esquecer de nenhuma das suas promessas. Ele não vai se esquecer. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer. Porque o que ele promete, ele cumpre. Amém, queridos? Amém? Você pode falar e quer dizer para você que você pode falar, que você pode botar pergunta, comentário aqui na live, a gente vai interagindo, tá? Porque de repente, se o apóstolo gosta, não gosta, que coloque comentário, que interaja, eu gosto. Gosto, pode escrever aí à vontade, eu vou comentando, eu vou lendo e interagindo com você, tá bom? E, queridos, nós precisamos entender isso, Deus não esquece, só que muitas vezes a promessa que ele fez é para um tempo específico que ele tem algo para realizar nas nossas vidas. E aqui essa promessa era para um tempo específico. Quem diria lá, Ezequiel, na época do exílio babilônico, falando ao povo que estava no exílio, fazendo uma promessa. Quem diria que essa promessa iria começar a se cumprir em 1948 e iria vir até nós se cumprindo? Quem poderia imaginar que seria assim? Eles não poderiam. Mas Deus agora cumpriu essa promessa. Ele se levantou um povo com a mesma língua, com a mesma moeda, e está lá, ainda enfrentando guerras com seus vizinhos, né? O versículo anterior, o 24, ainda não aconteceu. Ó. Israel não mais terá vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Essa parte ainda não se cumpriu. Ele ainda tem vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas, né, espinhosas, contra eles, né? Mas Deus está dando vitória a eles. E aí ele fala assim que mostrarei-me santo entre eles à vista das nações. Paz, bom dia. Chuva em Santa Bárbara, Cris. Chuva em Santa Bárbara. Eu estou hoje em Santa Maria e aqui deu uma chuva essa noite, deu uma chuva ontem, mas não deu chuva forte. Eu acho que nessa região aí tá chovendo mais forte, eu vou subir daqui a pouquinho, vou passar aí por Santa Bárbara, né? E vou ter que encarar essa estrada com chuvas aí. Então, queridos, ele vai falando, ele diz, então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas, plantarão vinhas, viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então ele é o Deus de Israel e ele é o nosso Deus. Ah, mas ele é o Deus de Israel ou ele é o nosso Deus? Ele é o Deus de Israel e ele é o nosso Deus. Deus tem uma aliança com Israel, uma aliança com a igreja. A aliança com Israel através de Abraão na circuncisão e uma aliança conosco em Jesus no batismo. Aliança com a igreja, aliança com Israel. Só que aí ele vai começar, porque um dos motivos que levou Israel ao cativeiro babilônico foi a ação do Egito, que foi infiel à sua aliança com Israel, porque aqui nós temos que entender que nós estamos num outro período. Nós passamos a semana estudando o povo de Israel escravo no Egito, mas nós estamos aqui séculos depois disso, quando, né, depois dos reis de Israel, depois de Davi, de Salomão, depois de toda essa história, e agora, no período de Ezequiel, Israel está no cativeiro babilônico. Não era uma escravidão. Eles foram levados para lá, morando lá, Babilônia dominando Israel, dominando Jerusalém, e o Egito, que era para defendê-lo, o traiu. E aí Deus vai agora, no capítulo 29, falar contra o Egito. E ele vai falar, então todo o capítulo 29 fala do juízo de Deus. Fala do juízo de Deus sobre o Egito, tá? Então, querido, eu quero falar para você, antes de entrar nessa questão do Egito, que você pode estar enfrentando um momento difícil.
na sua vida, no seu ministério, mas lembre-se que esse momento difícil não é o fim, que Deus vai trazer redenção e restauração, como ele prometeu a Israel que traria redenção e restauração a Israel, e ele o fez. E ele vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Tá? Agora nós vamos entrar nessa questão do Egito, e o Egito ele é o símbolo do poder e autossuficiência humana. O Egito é o símbolo da arrogância humana, do entendimento humano de que a capacidade, o poder é dele. Então nós vamos ver o que vai trazer de ensinamento aqui no capítulo 29 de Ezequiel. No 12º dia do 10º mês, do 10º ano do exílio, então já fazia 10 anos que eles estavam no exílio. Amém, Cris? Amém. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. E aqui Deus está reforçando soberano, soberano Senhor, justamente para demonstrar que ele governa sobre as nações. Que as nações estão nas mãos dele, que os reis da terra, os governantes da terra estão nas mãos dele. Estou contra você, faraó, rei do Egito. Contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Meu Deus, que coisa terrível. Já pensou Deus dar uma palavra para alguém dizendo, eu estou contra você? O que sobra para alguém que Deus diz, eu estou contra você? Foi a palavra de Deus para o faraó, eu estou contra você. Que nós possamos sempre vigiar, sempre cuidar das nossas vidas de forma a termos Deus ao nosso favor, não contra nós. Termos Deus do nosso lado. Né? Deus está do teu lado. Ele está do teu lado. Agora, terrível coisa é quando Deus está contra nós. Deus contra nós significa que não temos mais nada. Não há nada que se possa fazer. E Deus fala para o faraó dizendo, eu estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você. Ele fala 2 vezes. Grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Ele chama de monstro, mas aqui a tradução poderia ser crocodilo, por causa dos crocodilos do Nilo, crocodilos do rio Nilo. Então ele está como dizendo grande crocodilo do Nilo, né? Quando ele fala grande monstro deitado em seus riachos. E aí ele continua, você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Então, Deus aqui compara o faraó com o crocodilo do Nilo, e ele chama a atenção porque o faraó estava dizendo, o Egito estava dizendo, o Nilo na época, e naquela região, assim, o maior rio do mundo, hoje a discussão se é o Nilo, se é o Amazonas, o maior rio do mundo, mas são rios gigantescos. E aí o faraó, na sua arrogância, dizendo que o Nilo era dele e ele tinha feito o Nilo. Até porque o faraó, na época, era considerado um deus. Amém, bom dia, mãe, bom dia. Então, seguindo aqui, que eu falei antes, quem quiser fazer pergunta, colocações, pode escrever aí, pode mandar aí, que eu vou falando, vou respondendo aqui, vou compartilhando e interagindo com você aqui também. É muito bom quando a gente, fica melhor a live quando a gente vai interagindo aqui, né? E então, queridos, olha só, nós vemos aqui Deus falando, dizendo assim, olha, você, na tua arrogância, você disse que você é o dono do Nilo e que você criou o Nilo. E aí Deus começa a dizer o que vai acontecer com ele pela sua arrogância e pela sua soberba. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos, das suas sangas, poderia dizer, né, dos seus ribeiros, se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Ele está comparando o Egito com o crocodilo, né?
Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos, ou dos seus riachos, das suas sangas. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves dos céus. Está falando do tipo de morte que o faraó teria e de como ele cairia em batalha no deserto, né? Então todos os que ouvirem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Então a dureza e a soberba do coração, porque Deus é exaltado abençoando aqueles que o buscam. E Deus também é exaltado destruindo aqueles que se soberbecem, se acham poderosos a ponto de enfrentá-lo, a ponto de acharem que são maiores do que ele. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Um bordão de junco que seria uma vara que bate nas costas e que é muito dolorida. Eu me lembro da minha mãe dizendo que apanhava, não sei se a minha mãe está assistindo aí, que apanhava de vara de marmelo, né, de vara de vime, né, e que era muito dolorido, né, apanhar com essas varas. Pois é, algo similar aqui que estava falando aqui, quando ele fala assim que você é como uma vara de junco, um bordão de junco para a nação de Israel, como alguém que bate em Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Aqui está se referindo que as costas deles se machucaram. Aqui está falando porque na época em que a Babilônia veio atacar Israel, o Egito prometeu ajudar Israel. O Egito se manifestou que estaria ao lado de Israel e o Egito traiu Israel, quebrou a aliança, não cumpriu a sua parte na aliança. E por consequência disso, ali fala que Israel como que caiu, quebrou as costas, né? Porque se apoiou nos ombros de quem não poderia ter se apoiado, né? Que nem aquela brincadeira que a pessoa está no palco, ela vem correndo e pula assim, e as pessoas lá embaixo têm que segurar ela, né? Mas às vezes dá errado, às vezes a pessoa vem correndo, pula e as pessoas abrem e a pessoa cai e se machuca, né? É o que ele está falando que o Egito fez com Israel. Ele está falando aqui, olha, você fez isso com Israel, por isso eles estão no cativeiro babilônico. Deus está falando para o Egito. E aí Deus está cobrando isso deles. Deus está sendo duro com eles. E ele fala, portanto, assim diz o Senhor, o soberano. Veja que toda vez ele lembra, eu sou o soberano, não é você. Não é você o soberano. Eu sou o soberano Senhor. Trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado, então eles saberão que eu sou o Senhor. Que coisa triste, né? Coisa triste pessoas só entenderem que precisam buscar a Deus depois que vem tudo de ruim para elas. Depois que elas estão arrasadas. Tem um ditado, né, que quem não vai ao Senhor por amor, vai pela dor. E como é triste isso, porque a pessoa muitas vezes tem tudo e precisa perder tudo para entender que tem que buscar a Deus. E pior ainda, para entender que tem que se quebrantar, a pessoa está no caminho errado, fazendo as coisas erradas, quebrando os princípios bíblicos, e só depois que vem a consequência terrível sobre a vida dela, ela se quebranta. E Deus vai, como nós vimos nas pragas do Egito, Deus vai aumentando o nível da praga, aumentando o nível da consequência para que haja tempo, para que a pessoa se perceba, para que a pessoa mude, e muitas vezes não é suficiente e a pessoa não muda, como o faraó lá com Moisés, na passagem que a gente leu ontem, estava com o coração endurecido. E aí ele diz, portanto, trarei, versículo... seguindo aí, né, no versículo 9, para quem chegou agora, estamos lendo Ezequiel 29, 9. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, ou contra as suas sangas, né, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira de Cuxi, ou a fronteira da Etiópia. Deus está falando que
o Egito e o faraó se ensoberbeceram tanto a ponto deles acharem que eles eram os donos e os criadores do Nilo. Aí Deus faz o maior rio do mundo. É a mesma coisa de dizer, foi nós que fizemos o sol, foi Deus que fez. Foi nós que fizemos a terra, foi Deus que fez. Foi a nossa inteligência e o nosso braço que nos deu isso. Para as coisas que foi Deus que fez. E a soberba deles, e a dureza do coração deles, e se ensoberbecendo contra Deus, e o fato deles terem traído a nação de Israel, Deus está falando, vou arrasar com essa terra. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Deus falando que destruiu o Egito por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio às terras devastadas. Suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre as cidades em ruína. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, diz o soberano, o Senhor, ao final de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhadas. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Egito, a terra dos seus antepassados, e ali serão um reino humilde. Veja bem, a grande nação do mundo. Vamos comparar, é como se Deus pegasse os Estados Unidos agora e destruísse os Estados Unidos e deixasse arrasado por 40 anos. E Deus fez com que o Egito ficasse arrasado por 40 anos, segundo essa palavra. Arrasado, destruído. E depois de 40 anos eles voltaram a construir o Egito, mas ele fala, ali será um reino humilde. E assim o Egito se tornou a grande potência mundial, era o Egito. Durante muito tempo. E hoje o que é o Egito? Um país pobre, corrupto, né? Amordaçado, como a grande parte dos países do Oriente Médio, né? Amordaçados. Tá lá, daquele jeito. Né? E ali diz, será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Ah, que terrível isso, né? Que terrível. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Olha só o que faz a soberba na vida de uma pessoa, o que faz a quebra de alianças na vida de uma pessoa. Soberba, porque do que Deus está trazendo o juízo? Soberba e quebra de aliança. Então nós precisamos ser humildes e fiéis às nossas alianças. Que aliança é que, para quem foi chegando, né? O Egito quebrou a aliança com a nação de Israel e não os protegeu como estava definido na aliança. Israel confiou e acabou indo parar no cativeiro babilônico. É claro que Deus estava no controle de tudo isso, e Deus mesmo disse que ele estava enviando eles, mas cada um recebeu a parte da sua ação que levou até essa situação. E no caso do Egito foi a traição, e junto a isso a arrogância de se acharem deuses, donos do mundo, né? E aí nunca mais dominou nação alguma. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Então Deus aqui está falando para Israel. Antes vocês olhavam para o Egito e se inspiravam no Egito. Vamos ver que estamos falando muitos séculos depois da escravidão. Tá? Israel olhava para o Egito, se inspirava no Egito e se aliançava com o Egito. E aí Deus fala assim, olha, vocês não vão mais se inspirar no Egito, admirar o Egito. O Egito será para vocês uma lembrança do pecado de vocês, do erro de vocês, de procurarem ajuda no Egito, quando eu disse para não confiar no Egito. Então vocês vão ver o que eu fiz com o Egito e vão saber que eu sou o soberano Senhor. Que coisa, né? Quando Deus tem que ficar mostrando que é Ele que manda, né? Que coisa. Eu acho terrível isso, né? Eu acho muito terrível, assim, como pastor, como líder, como pai, como, né? É muito terrível quando a gente tem que, para mim, né? Para minha personalidade, para minha maneira de me comunicar, é muito ruim quando muitas vezes acontece quando eu tenho que dizer assim, aqui sou eu que mando.
Parou, que aqui sou eu que mando, é eu que vou, vai ser do meu jeito. É muito ruim quando tem que acontecer isso, né? Para mim, pelo menos. Mas Deus está mostrando aqui que ele age dessa forma. Que ele chega e diz, parou, aqui sou eu que mando. Como diz meu amigo profeta Rudimar, de bria, vai devagar, né? Pisa na embreagem, né? Não acelera mais, para, né? Aqui sou eu que mando. Deus está dizendo isso. Então, no primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, agora, veja bem, nós estávamos lendo até agora uma palavra que veio no 10º ano do exílio. Foram 70 anos de exílio, tá? Então, quando eu comecei o capítulo 29, era uma palavra do 10º ano. Agora passou o tempo, passaram-se 17 anos e nós estamos no 27º ano do exílio. Amém, Cris? Amém? No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Agora já estamos falando de Tiro, já estamos falando dos fenícios, já estamos falando de onde hoje é o Líbano. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhes dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano Senhor. Olha só, o rei Nabucodonosor foi um peso para as nações. Ele foi conquistando, a Babilônia conquistou muitas nações e foi destruindo as nações que Deus foi permitindo que eles destruíssem, porque eram nações que estavam se levantando contra Deus. E aí ele está falando que ele foi, atacou Tiro, que Deus tem, na Bíblia que tem, né, se você começa a ler o capítulo 28, vai ver como Deus fala duramente contra Tiro e Sidom, lá a região que hoje é o Líbano, né, mas naquela época era a Fenícia, né, região Fenícia, e ele é duro contra eles, e aí Deus vai dizer para eles que Deus está dizendo para eles, né, que profetiza que Nabucodonosor, por como ele foi lá, cumpriu tudo que eu falei, destruiu os inimigos de Israel, fez tudo que eu ordenei, agora lá ele não teve recompensa, mas como recompensa eu vou entregar para ele as riquezas do Egito. Eu lhe dei o Egito como recompensa. Então, 17 anos depois daquela profecia que nós lemos no início do capítulo, Deus vai e diz para Nabucodonosor: agora chegou a hora, vai lá e cumpre no Egito aquela palavra que eu falei. Nós queremos respostas rápidas. Nós achamos que vamos plantar hoje e colher amanhã, tanto as coisas boas quanto as ruins. Mas tem aqui, o Egito está colhendo o que ele plantou, Nabucodonosor está colhendo o que ele plantou, cada um a seu tempo, e não foi na mesma hora, cada um a seu tempo, Deus não esquece de nada. E no versículo 21 diz: naquele dia farei crescer o poder, o chifre, um chifre na nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles, então eles saberão que eu sou o Senhor. Aqui, esse texto aqui está falando de chifre, né? Querem chifre. Porque na tradução que eu estou lendo na NVI, naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, mas no original está escrito: naquele dia eu farei crescer um chifre na nação de Israel. E chifre na Bíblia é símbolo de poder, símbolo de autoridade, símbolo de força, de liderança, né? Então aqui é entendido para a igreja e para Israel também como um símbolo da vinda do Messias,
da força profética e redentora do Messias, que iria vir para redimir Israel. Mas está falando que Deus restauraria a força de Israel. Abrirei a minha boca no meio deles, e então eles saberão que eu sou o Senhor. Deus está dizendo para você, querido, você está passando por toda essa situação, parece que o tempo passou, parece que as coisas não aconteceram, parece que Deus se esqueceu, mas Ele não se esqueceu, Ele está olhando para você e Ele está dizendo: levantarei a minha autoridade, o meu poder, o meu chifre de autoridade, Ele está falando aqui, né, no meio de vocês, e darei a vitória para vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E assim acontecerá na sua vida. Você saberá que Ele é o Senhor na tua vida. Amém? Essa foi a nossa meditação de hoje, nossa palavra de hoje, entendendo que Deus tem uma aliança com Israel, veio os castigos sobre Israel por causa de ter se desviado do caminho de Deus, mas a promessa de Deus não foi esquecida. Assim como aqueles que atacaram, que quebraram a aliança, que foram infiéis, que se ensoberbeceram contra Israel, Deus não esqueceu. Passaram os anos, já eram 27 anos depois, e aí 27 anos depois Deus diz para Nabucodonosor: vai lá agora matar e destruir o faraó, os egípcios, e tomar a riqueza deles, e nunca mais o Egito se imporá sobre as nações. E isso é uma verdade até os dias de hoje, né? É uma verdade até os dias de hoje. Então chegamos até o fim dessa meditação. Amanhã nós vamos meditar já em Lucas. Amanhã é outra meditação, né? Amanhã nós vamos meditar no Novo Testamento, no Shabat, tá bom? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude, nos guarde sempre com humildade, nos guarde sempre cumprindo as nossas alianças, nos conduza, que Deus cumpra as suas promessas nas nossas vidas. Ele é fiel para cumprir suas promessas em nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes confiamos mais na nossa própria força e esquecemos que o Senhor é que é soberano. Mas obrigado, Senhor, por nos lembrar através dessa palavra de que o Senhor é o único soberano, de restaurar, ó Deus amado, a nossa humildade, quebrantamento e submissão a Ti. Obrigado, Pai, por nos lembrar que nós devemos ser fiéis às nossas alianças, não quebrar a nossa aliança, assim como o Egito quebrou com Israel e depois veio a consequência. Pai, obrigado por essa palavra de hoje, que também nos lembra que o exílio não é o fim, assim como o povo de Israel estava no exílio, mas não era o fim, era o início de uma nova história de redenção. Então ajuda-nos, ó Pai, a depender totalmente de Ti, a reconhecer a Tua mão, ó Pai, no meio das nossas crises, das nossas dificuldades, confiar nas Tuas promessas, ó Pai, e que, ó Deus, possamos, Senhor, seguir com a força que vem de Ti, Pai, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Chegamos então ao final dessa meditação de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Lembre-se que assim como o exílio não era o fim para Israel, essa situação que você está vivendo não é o fim, é apenas o início de uma nova história que Ele está restaurando e trazendo algo muito maior e melhor para a tua vida, no nome de Jesus. Amém, Ana? E que eles vão deixar essa live salva aqui no Instagram durante hoje só, né? 24 horas eu deixo aí até a live de amanhã e depois vai ficar lá no Facebook. Pretendo ainda baixá-las e colocá-las no YouTube. Até amanhã, Cris. Ó, quem não conhece os meus materiais, entra lá no meu link da bio, né? Se inscreve lá, tá bom? Deus abençoe. Amém, amém, amém. Tchau, tchau.